Olá, meu nome é Rodrigo. Eu vou iniciar a apresentação do nosso projeto de algoritmo e estrutura de dados 2. Nosso projeto escolhido foi o de conflito de horários. Essa é a composição do nosso grupo: o Guilherme, o João Pedro e eu sou o Rodrigo. Aqui mais detalhes da nossa equipe, e-mail institucional. E essa vai ser a nossa agenda de apresentação. Eu vou ali começar com a apresentação do problema, falar um pouco sobre a arquitetura e incluir alguns detalhes também da implementação. Claro que à medida aí que a apresentação correr, meus colegas vão complementar e dar mais detalhes também em seguida. O nosso problema de conflito de horários, ele é um desafio não só no nosso contexto, que vai ser o de universidade, mas também em diversos outros setores, né, onde vai impactar, né, se essa alocação for feita de maneira ineficiente, ela vai impactar, né, e impedir que recursos sejam utilizados aí e tarefas sejam executadas de maneira simultânea. Esse também é um problema NP completo, né, que no caso não existe um algoritmo definido que execute, né, que resolva esse problema em tempo polinomial. Então, à medida que aí nossos dados vão aumentando, esse problema vai se tornando cada vez mais complexo, sendo que às vezes a gente consegue resolver um problema em um contexto, em um escopo bem mais reduzido, à medida que essas informações aumentam e esse escopo cresce também, esse problema é, vai crescendo de maneira absurda, né, impossibilitando que a gente tenha uma execução, uma resolução, na verdade, desse problema de forma generalizada, onde vai atender todos os contextos. Aqui tem outros exemplos, né? A gente vai usar a instituição de ensino, mas também isso está presente em empresas de logísticas, logística e hospitais, né? Nessa questão de cirurgias, alocamento de recursos para atender esse público de hospitais. Aqui está um exemplo, né, do nosso horário aqui do INF, Engenharia de Software 2023/1, só para mostrar um pouco desse contexto, nesse caso da imagem mais reduzido, mas que ilustra bem o problema que a gente tem se escalar isso. Sobre a nossa solução, né? Ele foi fornecido um CSV de entrada, né, contendo ali a relação de dados para a gente fazer essa análise e o tratamento dessas informações para detectar o conflito de horários contidos no CSV. Nós utilizamos aí a árvore binária e onde vai ser possível fazer a carga desses dados, né, a leitura desses dados, a análise. A gente vai percorrer essa árvore aí, identificando os conflitos e, consequentemente, emitir um relatório tanto no log da aplicação quanto um arquivo de saída, CSV. Aqui é aqui um pouco mais de contexto em relação à questão da árvore, né, que era definida lá, que é na representação do horário, onde contém as referências dos filhos aí, os nós à direita e à esquerda, representando os horários anteriores e posteriores nessa relação, né? A verificação vai ser feita percorrendo a árvore, na verdade, identificando esses conflitos aí também, comparando e identificando os conflitos, né? A gente utilizou Java, conforme eu já falei, para definir essa solução. E em seguida aqui eu vou mostrar um pouco os detalhes dessa implementação, pelo menos na parte de leitura de arquivo aí, para exibir um pouco disso. Esse é um exemplo de leitura de CSV, leitura escrita, né? Iniciamos a princípio com essa biblioteca OpenCSV, mas posteriormente definimos uma leitura um pouco mais simples, né? Onde não foi necessário utilizá-la. Utilizamos o buffer de head para poder fazer essa leitura, onde passamos na verdade esse path estático na estrutura raiz do projeto, fazemos a leitura e utilizamos aqui os dados que consideramos relevantes para poder fazer essa comparação e essa análise, comparação, tratamento e devolução dos dados. Tá? Meus colegas vão continuar
e mostrar mais detalhes dessa implementação. Oi, meu nome é Guilherme Pereira Fernandes e eu vou explicar sobre a implementação da árvore binária para resolução do exercício de colisão de professores. Basicamente, essa árvore binária ela utiliza um método de insert, onde eu uso um nó com base nos nós definidos na classe Node aqui. Que é basicamente que recebe o ID do professor, a sala, a hora de entrada, a hora de saída, o dia da semana, o ID do horário, que vai de 1,68, o tipo de colisão, o nível da colisão e o tamanho da colisão. Esse daqui que recebe tudo zero e aí vai ser alterado com base no código. Então, basicamente, ao inserir um nó nessa árvore, ele vai fazer as comparações para achar as colisões. Que aqui é basicamente se o professor foi igual e no mesmo dia de semana, seja na mesma sala ou não. Aí, caso achou a colisão, aí, que compara se o horário de entrada ou o horário de saída está entre o horário de entrada e o horário de saída comparado também. E aqui, se achar o conflito, ele vai imprimir uma mensagem falando que o conflito foi encontrado. Aqui é basicamente para achar o tipo de colisão, aqui também é tipo de colisão. Caso o mesmo professor seja designado para a mesma sala, é o colisão tipo 3. Caso não for o mesmo professor na mesma sala, é o tipo 1. Aqui é para calcular o nível da colisão, que é parcial ou total. Então, se o horário de entrada do professor atual, se o horário de entrada e saída do professor atual estiverem dentro do horário de entrada e saída do professor comparado, vai ser o tipo de colisão total. E se caso isso não aconteça, vai ser tipo de colisão parcial. Aqui também é para estudar o nível de colisão. E todos esses ifs são para você calcular o tamanho da colisão. Aqui é o outro tipo de colisão que é entre professores diferentes. Então, se o professor diferente for designado para a mesma sala durante o mesmo horário, ele vai imprimir a mensagem informando o ID dos dois professores e a sala que eles foram designados e informando que houve um conflito. Aqui é para encontrar o tipo de colisão também. Então, se ele chegar nesse tipo de colisão e e o ID do tipo de colisão for igual a zero, ele vai ficar 2. Aqui ele analisa o nível de colisão, que é igual anteriormente, que ele vê se a colisão é total ou parcial. E aqui novamente é para calcular o tamanho da colisão. Esse fielce é para ordenar a árvore, então essa árvore é ordenada com base na ID. Então, se a ID atual for maior que a ID comparada, o nó vai ser colocado na direita, se for menor, ele vai ser colocado na esquerda. Se for igual, ele também vai ser colocado na esquerda. Aqui é uma forma de imprimir a árvore que ele basicamente imprime em crescente da ID. Como a ID vai de 1 a 68, então ele vai imprimir primeiro a 1 e por último a 68. Bom, eu sou o João Pedro, eu vou continuar a explicação aqui que meus colegas começaram. Eles já começaram explicando um pouco sobre o início, né, o projeto do código e sobre a árvore binária e sobre a classe Node. Né, eu vou falar um pouco sobre essa classe horário, onde a gente dá um int, né, a gente é, instancia ali os, os atributos que vai ser necessário para utilizar essa classe, que são todos esses aqui, que são necessários para que a gente possa identificar ali as colisões dos horários e assim retornar eles. Né? A gente tem também aqui um método para chamar essa classe horário com todas essas variáveis. Né? Aqui a gente tem um outro um pouco menor, isso aqui seria o nosso print, o que a gente vai, né, printar no final. Aqui é o TR-string para mostrar esse print. E aqui tem todos os gets e sets desses atributos. Né? Aqui na classe teste, como o meu amigo Rodrigo já falou, né? Aqui esse buffer é só para a gente ler o arquivo, aqui é o caminho do arquivo. Aqui nesse while a gente instancia um vetor onde ele vai pegar todos os atributos do arquivo e vai transformar eles para int, né? Todos os que a gente quer printar, né?
que vai transformar eles para int, porque eles são um int, né? Eles são um número, mas eles foram instanciados como uma string por estarem no arquivo. Então, eles foram lidos como string, a gente transforma eles para um int. Aqui esses números são as colunas onde eles estão, né? Aqui a gente instancia uma lista de horários, ou a gente instancia ali uma lista de horários, né? Instancia um horário no caso e depois adiciona ele à lista, né? Aqui a gente está lendo. Esse print é só para a gente é o tipo para a gente poder comparar, né? Como ele sai antes, qual que é o print antes e o print depois. Então é um print inicial da lista de horários do arquivo em si. Essa mensagem é só para que não haja erro. Aqui ele chama a árvore binária, né, que o Guilherme já explicou. Nesse for, ele insere, ele chama esse horário aqui, né, insere os atributos que a gente vai querer printar dentro desse horário 1. E aqui, nesse insert, ele vai inserir esses atributos que a gente vai querer dentro da árvore, né? E aqui no print, a gente vai printar a lista de horários. Aqui a gente printa, no caso, o depois, né? Seria aqui, a gente printa o antes, aqui o depois, e aqui nesse meio a gente acaba printando ali os horários que deram a colisão, né? Aqui é um exemplo de como ficou, né? Aqui é o antes, tal, todos os horários. Aqui você tem as colisões, né? Quais deram colisão, o dia de semana e tudo. E aqui mais para baixo a gente tem o depois, que a gente altera aqui, né, o nível de colisão, o tamanho dela, né? Bom, e aqui a parte um pouco mais curta, né, das nossas lições aprendidas. A gente aprendeu que a utilização da árvore binária permite uma organização eficiente e uma detecção mais rápida dos conflitos, né, muito mais eficaz. Isso foi crucial para otimizar o nosso desempenho, né? Aqui é um pouco da bibliografia e muito obrigado. Essa foi a nossa apresentação.